com essa mulher maravilhosa que fez esse livro incrível pra gente. Olha aqui, ó, a gente vai falar dele também. E fez um monte de outras coisas muito maravilhosas, faz palestras, ajuda a gente que é educadora a entender mais sobre diversidade. Eu já estou aprendendo um montão. Eu vou contar para vocês que nós vamos falar aqui com a Rosilene Pontes de Almeida. Já agradeço imensamente o nosso querido Fernando Batista, que foi quem me indicou essa preciosidade. Já agradeço também o pessoal da Editorial Saíra, nossos parceiros agora, graças a Rose, graças ao Fernando Batista. Agora a gente já tem uma parceria com uma editora linda, fofíssima. Ó, eu vou contar para vocês que em 2021 essa Core vai arrebentar de novidade para vocês com essa parceria que a gente está fazendo com a Saíra, gente. Uma editora maravilhosa que está muito atenta para descobrir novos talentos, novos nomes e gente também experimentada em educação. Como é o caso da Rose, que eu estou aqui íntima, chamando de Rô já, porque, né, a gente já está aqui nessa intimidade. É mestre em Educação e Saúde na Infância e Adolescência, pedagoga, psicopedagoga, professora de cursos de pós-graduação, autora e coautora de livros na área de educação, saúde e literatura infantil. Rô, a nossa pauta é diversidade e inclusão na infância. Esse é o título da nossa live, a nossa principal pauta. Você que está chegando aí na nossa casa, você vai ver que o nosso objetivo é entender um pouquinho a respeito da diversidade com as crianças. Eu estou cheia de perguntas aqui, já mandei algumas para a Rô, porque são perguntas genuínas, de verdade, quero saber sobre isso. Como é que a gente constrói a identidade? Quando a criança começa a perceber que existem diferenças? Como a gente constrói a formação da autoestima positiva? Por que é saudável, se é mesmo que é saudável, conviver com pessoas do chamado grupo de inclusão? O que é, afinal de contas, inclusão? A gente precisa de uma escola só para pessoas de inclusão? Enfim, é tanta pergunta que eu tenho aqui, ó, que eu quero que a gente comece pelo título, Rô, diversidade e inclusão na infância. Comenta pra gente o que é isso, do que a gente está falando. Bom, boa noite, Irene, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui hoje com vocês. Estou muito feliz, agradeço a Irene, a toda a equipe da Core, ao Fernando e a Saíra Editorial. Falar de diversidade, de inclusão, é falar sobre natureza humana, né? Nós humanos somos diversos. Então, quando a gente fala sobre esse tema, na verdade, é um chamado para a gente naturalizar essas questões, principalmente para as crianças. Então, é um pouco dessa ideia de trazer naturalidade para os temas que geralmente trazem algumas questões aí problemáticas, trazem sofrimento e dor para algumas pessoas, para certos grupos identitários. Rô, eu tenho afilhados, olha, o pai da minha filhadinha tá aí, o Manu, eu tenho uma filhadinha de 4 anos, tenho uma filhadinha de 9, tenho afilhados de várias idades. E me preocupa isso, porque eu sei que eu empiricamente observo, mas aí também me apoio um pouco em alguns dados neurocientíficos, né? Que até 4, 5 anos de idade, a criança não entendeu direito ainda que existem pessoas diferentes. Ela não está muito preocupada com isso, ela está preocupada que tem um ambiente e tem pessoas lá e ela pode brincar. E não faz muita diferença para a criança as características da outra criança com quem ela vai brincar. Então, quando é o melhor momento para a gente poder falar sobre inclusão e sobre diversidade? Conta para a gente. Olha, Irene, na verdade, todo momento é um momento propício, porque antes da criança diferenciar o outro, ela começa a perceber a si mesma como diferente. Então, se por volta dos 4 ou 5 ela percebe a diferença no outro, esse processo com ela mesma começa a partir de 1 ano e meio, 2 anos de idade. Que é quando ela começa a interiorizar os padrões sociais do que é aceito, do que é esperado, do que é belo. E aí ela já começa a apresentar alguns comportamentos que indicam que ela já entendeu esses padrões. Então, primeiro começa com ela mesma. Ela se percebe diferente, isso já pode virar um problema nesse período de vida. Então, é um tema que a gente pode tratar com a criança desde sempre. Naturalizar a diferença, né, mostrar pluralidade de representatividade para ela, trazer um repertório amplo para ela ir interiorizando esse padrão de que é natural a gente ser diferente. Rô, e esse é o título desse livro tão bacana, né? Tudo bem não ser igual. Ó, maravilhoso esse livro, acabou de chegar às minhas mãos.
Mimadíssima, como sempre eu sou, estou aqui com esse bebezinho maravilhoso na mão, vou contar tudo para vocês na hora que a gente discutir mais sobre esse livro, para eu entender, não falar nenhuma besteira sobre ele. Ô, Rô, sabe uma dúvida que eu tenho muito genuína também? Quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala do diferente, né? Você coloca aqui, tudo bem não ser igual, cada um é único e especial. Quando a gente fala de diversidade, do que mesmo a gente está falando? O que é diversidade? A gente está falando de diversidade no aspecto sexual, no aspecto étnico, do que a gente está falando? O que engloba o tema, a etiqueta, porque também é uma etiqueta, né? Diversidade. A natureza é diversa, né? Então, nós somos parte da natureza, nós somos natureza. Então, diversidade engloba todas as características que diferenciam um ser do outro. Então, a gente está falando, sim, de questões étnicas, raciais, a gente está falando sobre questões que envolvem deficiência, a gente está falando sobre questões de gênero. Então, todas as características que diferem um ser humano do outro, ou, né, enfim, um ser vivo do outro, se refere à diversidade. Então, a gente pode pegar, compor esse grupo com muitas características, pensando especialmente naquelas características que marcam negativamente a experiência de vida do outro, que é o que nos interessa discutir aqui hoje, né? Por que a diferença causa tanto sofrimento e tanta dor para algumas pessoas? Não faz muito sentido, porque se é, como você diz, né, que cada um de nós é diferente, que a diversidade, então, engloba isso, a nossa identidade, porque, de fato, cada digital, cada pessoa tem, só aquela pessoa tem aquela digital, só aquela pessoa tem aquele comportamento, aquela maneira de ver o mundo, aquela maneira de ver as coisas. Eu acho que a gente consegue ter a ideia de que, mas eu me pareço mais com meu pai, com a minha mãe, ou com alguém da minha família, eu não me pareço com ninguém e tal. Mesmo a gente tendo essa ideia, eu acho que a gente consegue também ter a percepção de que a gente é único. E se é assim, por que a gente ainda tem problemas com essa questão da diversidade? Porque isso ainda é pauta. E pior, né? Porque isso começa a ser pauta agora, porque não era antes, né? Verdade. Na verdade, a gente pode pensar que tem algumas questões que são estruturais, como o racismo, por exemplo, que é a base de qualquer opressão. Então, a gente, quando essa criança já nasce, ela vem para o mundo, ela já vem para esse mundo cheio de estereótipos, de conceitos, né, de padrões. Então, desde sempre, ela começa a interiorizar tudo isso, esses padrões, o que é esperado. E aí, quanto mais ela se distancia disso, já desde a infância, ela começa a perceber um tratamento diferente. Então, por isso que a gente ainda em 2020 precisa discutir e militar a favor da inclusão, da diversidade, como uma pauta que é natural, a gente precisa naturalizar isso. Mas isso é transversal à nossa história, né? Enquanto espécie, enquanto nação, principalmente pensando aqui no Brasil, a gente tem questões que são históricas. Então, isso é muito forte ainda, é estrutural, né, Irene? Com certeza é. Rô, você fala que a partir de 1 ano e meio, não sei se eu entendi bem, a partir de 1 ano e meio a gente começa, já é hora de começar a falar sobre diversidade, é isso mesmo? A partir de 1 ano e meio, a criança já se percebe diferente. Então, se a gente já traz essa pauta, sabe, de uma amplitude de repertório para ela desde sempre, desde que nasceu, quando a gente conta a história para a criança que está na barriga ainda, a gente já está favorecendo esse movimento pela naturalização da diversidade. Entendi. Rô, e você faz sentido a gente ter, falando ainda sobre diversidade, falando também sobre inclusão, que eu acho que são duas etiquetas, dois temas, duas pautas que estão juntas, né? Faz sentido ter escola especial? Não faz sentido. Essa é uma discussão que em outros lugares já foi superada, e aqui no Brasil a gente vive, né, nesse presente momento, uma discussão sobre isso, que é algo que já foi superado em muitos lugares. Então, se a gente pensa numa sociedade inclusiva e diversa, não faz sentido pensar em segregar pessoas. A gente quer todo mundo junto, partilhando os mesmos espaços. E alguém perguntou aí, né, convivência ou inclusão? Não só partilhar do mesmo espaço, mas ter a mesma oportunidade de acesso. Faz toda a diferença, né? É o pessoal da Erecando, Norberto, queridão, que bom que você está aí, que sempre fazendo audiência para a gente, sempre contribuindo. Gente, façam como o pessoal da Erecando, manda perguntas para cá. A Rô sabe muito sobre o assunto, tem muita experiência, tem pesquisa, tem teoria, tem prática, tem tudo aqui para ajudar a gente.
Então, bota a pergunta. Eu tô aqui cheia de perguntas e eu vou fazendo as minhas perguntas, se vocês não tiverem as de vocês. Então, tratem de fazer as de vocês também, que eu paro todas as minhas aqui e dou atenção para as de vocês. É isso, né? O Norberto coloca aqui, né? Eurecando, em Dayatuba coloca inclusão ou convivência? Quem inclui quem? Se todos somos únicos. Olha a boniteza disso, né, Rô? Exatamente. É verdade. E muitas vezes, por conta da deficiência que a gente tem ainda no sistema de ensino, da não qualidade, fica muito essa questão. Então, às vezes, a família tem que optar pela socialização ou pela aprendizagem, e não é o ideal. A criança tem direito, né, a ter aprendizagem, a ter convivência. Então, é uma coisa que deveria estar imbricada uma na outra. Né? E não, a gente tem que fazer essa diferenciação do que a gente quer. Quer que a criança aprenda ou quer que a criança conviva? Não faz o menor sentido. Rô, na prática, eu já dei aula em grandes escolas privadas e na prática o que eu vejo é uma ansiedade muito grande por parte das famílias, no sentido de oferecer rendimento aos alunos neurotípicos, aos alunos ditos normais, né? Então, como é que a gente faz para tranquilizar essa família quando a gente, de fato, é coerente e adota essa postura inclusiva e tem, por exemplo, numa sala de 30 alunos, o autista, o síndrome de Down? Como é que a gente faz para fazer com que eles não só convivam, mas com que eles convivam e aprendam uns com os outros e que todo mundo sinta que essa relação é beneficiada? Porque a ideia das famílias é que não, mas com uma criança desse tipo, olha, eu já ouvi discursos assim, meu filho vai ficar atrasado na escola. E como é que a gente faz para dentro de uma mesma sala, dentro de um mesmo contexto, a gente ter profissionais que lidem também com as especificidades? Olha, a ciência, né, a neurociência especificamente, já tem apontado a importância da gente não pensar só no cognitivo, mas também nas habilidades socioemocionais. Porque do que adianta, né, um indivíduo plenamente estudado, muito culto, trabalhou muito o seu cognitivo, mas não sabe respeitar a opinião do outro, não trabalha em equipe. E quando a gente percebe que a convivência com o diferente enriquece a nossa experiência de vida, a nossa aprendizagem, porque a gente aprende muito, né, com esses alunos que a gente chama de atípicos, isso cai por terra. Não é só a cognição, é a sociabilidade, a convivência com o outro, são os aspectos emocionais. E a gente tem percebido esse movimento aqui na escola brasileira, ainda muito tímido, né, de uma incorporação das habilidades socioemocionais, trazendo essa perspectiva, né, também dessas habilidades que a gente chama de não cognitivas, para trabalhar esse indivíduo completo, integral. A Eurecando me ajudando aqui na pauta. Amo vocês, maravilhoso. Uma dúvida que sempre tenho. As pessoas justificam que existem deficiências em que as crianças não podem estar com outras devido ao nível da deficiência. Como é que você vê isso? Então, a gente precisa ter um olhar, na verdade, eu penso que a gente pode olhar para essas crianças, ir para a escola, pensando em como que a gente vai ajustar a expectativa de aprendizagem para ela, inclusive a expectativa do quanto ela suporta um lugar fechado, né, ficar tanto tempo sentada. Então, eu acho que é conhecer um pouco mais de cada um, olhando de verdade para essa inclusão, adaptando o que for preciso e necessário, mas também adaptando o nosso olhar, fazendo um ajuste aí na nossa expectativa em relação ao que a gente espera desse indivíduo. Então, eu penso muito nessa ideia de não oferecer um currículo para todos, sabe, o mesmo percurso igual para todos. Não funciona assim. Assim a gente sabe que não é efetivo. É por isso que a gente falha muito na inclusão. É isso mesmo. Gente, eu acho que ainda é tema e que pena que a gente tenha que falar sobre isso. Alguém falou, a Josete falou aqui, enquanto falarmos de inclusão é porque a exclusão está presente. É fato, minha querida, é exatamente isso. A gente ainda tem essa questão presente da exclusão, ainda é tema, e tá começando agora, a gente está começando agora a entender que a gente precisa falar sobre isso. A gente fala de inclusão e a gente fala de diversidade, imediatamente vem, grande parte do tempo, a questão da deficiência mental, da deficiência física. Mas quando a gente fala de inclusão, a gente está indo muito além. Então, lembra do que a Rô falou logo no começo, né, Rô? A gente está falando que cada ser é único e precisa ter a experiência do pertencimento. Como é que a gente faz isso num contexto escolar e não reproduz o que a sociedade faz lá fora, que também exclui, né?
Isso acontece muito porque a gente tem uma mentalidade de inclusão ainda que a gente vai oferecer o mesmo para todo mundo. É uma questão de justiça, então a gente vai oferecer o mesmo para todo mundo porque a gente olha para todo mundo igual. Mas o que a gente quer, na verdade, quando a gente pensa em inclusão, é equidade. Oferecer a cada um aquilo que ele precisa, o suporte que ele precisa, né? E aí a gente tendo essa ideia, porque na minha visão passa muito por uma concepção de educação, de deficiência, de direitos. Então, se esse educador ele tem uma concepção mais ampliada sobre esse tema, ele consegue enxergar essas possibilidades. É claro que tem muitas limitações ainda no nosso fazer pedagógico, porque o professor também é sozinho. A gente precisa pensar nessa rede de apoio, porque o professor sozinho não faz milagre. Mas eu acredito que a gente mudando um pouquinho nossa mentalidade, a gente consegue fazer alguns avanços. Inclusive, se apropriar desse decreto novo, do que ele está falando, o que está por trás, para a gente poder discutir com propriedade. Você tá apropriada dele, Rô? O que você tem, o que você pensa sobre ele? O que você está sentindo? O que você está vendo sobre isso? Então, na verdade, ele propõe algo que já foi superado, né? Quase que a gente voltar 30 anos atrás, nesse momento de segregação. O texto é muito bonito, muito bem escrito, a gente facilmente pode se deixar enganar, mas pode ser um pretexto para a escola regular passar a não aceitar aluno atípico, aluno com deficiência, com autismo, com outras condições clínicas. Então é importante a gente ler, se apropriar desse documento, porque não faz sentido a gente retroceder tanto, né, já que existe um caminhar aí na nossa história, uma luta de pessoas, né, que na educação, na área da saúde, na assistência social, na família, tem feito um trabalho muito árduo e muito difícil, né, de conquista de garantias de direitos. Então a gente não pode simplesmente, né, aceitar isso sem se apropriar e entender o que está por trás. E aí a grande questão é, a gente focou tanto nesse decreto que o Fundeb foi aprovado, né, com distribuição de verba para escolas confessionais, para essas ditas escolas especiais. Então, acabou que a gente está meio que quase na mesma, né, Irene? A gente fica sendo manipulado e vai perdendo o foco um pouco da coisa, né? Então, está tudo acontecendo ao mesmo tempo e estão manipulando um pouco a gente e aí tem esse retrocesso todo. Enfim, essas questões políticas precisam ser debatidas, obviamente. O Preston, nosso querido educador reinventor, está aqui concordando com você e indo além, né? O professor não é somente sozinho, ele também não tem formação. Quem é que teve na faculdade a matéria diversidade 1, inclusão 1, educação socioemocional 1? A gente não tem isso na faculdade. Não na faculdade, infelizmente, o ensino superior ainda está muito limitado a tratar de matérias técnicas, né? Então, eu fiz letras, eu fui estudar sobre literatura espanhola, literatura brasileira, literatura portuguesa, gramática do espanhol, gramática do português, e mesmo eu tendo feito licenciatura, gente, de verdade, eu não tive nada, absolutamente nada relacionado à inclusão. O que eu sei de inclusão, o que eu aprendo sobre diversidade, eu aprendo por minha conta. Eu vou lá e busco, porque eu sei que não tive, eu sei que é uma falha na minha formação e que eu preciso dar conta disso. E é isso que a Rô vem propor para a gente. Ela vem propor a gente amarrar esse negócio, a gente tampar esse buraquinho que ficou aí da nossa formação inicial e a gente entender mais esta que é uma demanda que já não deveria mais estar na nossa pauta, já devia ser superado, né, Rô? Verdade. Mas é isso, o professor não tem formação. Eu, né, ministro aula na graduação, na pós, e a gente percebe quanto que ainda 2020 falta muito para a gente avançar nesse aspecto. Eu gosto de pensar que isso aconteceu lá atrás, quando foi, né, extinguido da licenciatura, da pedagogia principalmente, né, as habilitações, porque até 2006 a gente optava por trabalhar com alunos que tinham alguma questão, né, porque a gente não tinha ainda de forma tão efetiva a política nacional na perspectiva da educação inclusiva. No momento em que isso é extinguido, ou seja, você tem licenciatura plena para trabalhar com todos os alunos, independente da condição dele, a gente precisa de um suporte, de uma formação que dê conta, que dê caminhos e ferramentas, e é o que a gente não tem. É aí que tá, porque aí a gente põe a lei, a gente vota a lei, a gente aprova a lei, então beleza, a partir de agora a gente vai aceitar o aluno aqui na escola. E aí, quem é que arca com isso, com essa formação que esse professor não teve? O Preston está me dando uma notícia péssima aqui, ó. O Preston é nosso educador reinventor, aqui da Core, está morando na Alemanha, daqui a pouquinho está aqui de volta para o Brasil, está dizendo, aqui na Alemanha o cidadão tem o direito
mas não há profissional com formação. Amigo, se tu tá me falando que na Espanha não tem, estamos perdidos aqui no Tupiniquim, né? Como é que a gente faz então, Rose? É verdade, a gente tem que continuar lutando, né? A gente tem que chamar as pessoas para essa luta, tem que mobilizar as pessoas, tem que buscar informação, estudo, partilhar conhecimento, levar formação e construir juntos essa escola que a gente quer, essa sociedade que a gente deseja. Ó, a Piscicélia, que eu imagino que seja psicóloga, né, Célia? Tá dizendo aqui, ó, vejo meus clientes adolescentes durante as sessões com queixa que a escola não ouve o aluno. Isso é uma inclusão básica. Aí não tem nada a ver com ser neurotípico, ser atípico, neurotípico, enfim, não tem nada a ver com alguma questão mental nem física, né? Tem a ver com a convivência. Na convivência, esses alunos não estão sendo incluídos. Como assim? Ele faz parte da escola, talvez o ponto maior seja o aluno e o professor. Será que o aluno, será que o professor são ouvidos na comunidade escolar? A gente pode pensar agora na pandemia, né? Como é que isso está? A gente está preocupado com o conteúdo? Ou alguém se preocupou com o emocional desses professores, desses alunos? Alguém perguntou? Teve conteúdo nesse sentido? Ou melhor ainda, teve alguma adaptação curricular para o aluno que já tinha dificuldades prévias? A gente sabe que a grande maioria não teve. Então, como é que a gente espera uma inclusão se a gente não consegue prover o mínimo, às vezes? Uma escuta ativa, respeitosa por parte do aluno ou mesmo do educador. Então é muito difícil, né? É um caminho muito, muito longo ainda para percorrer. É isso mesmo. A Eurecando dizendo aqui, a Cora tem de levar essa disciplina para as universidades. Você sabe, Eurecando, Norberto, querido, a gente tem um braço nas universidades. A gente tem um professor Rafael Arenhaut, que é nosso mentor lá na Federal do Rio Grande do Sul, o professor Alexandre dos Santos Machado, lá na Federal de Pernambuco, e a gente tem um núcleo de pesquisa, investigação e aplicação chamado Núcleo de Estudos em Educação e Cuidado, né, e Gestão do Cuidado. Então, a gente tem tentado, sim, e com algum sucesso, inserir isso nas universidades, né, inserir essa noção do cuidado, porque isso é um cuidado, já no ensino superior. E o braço mais forte da Core é inserir isso na educação básica. Então, se você está numa escola, se você percebe que a tua escola precisa desse tema, leva a Core para a tua escola, a gente vai para lá, faz uma leitura de território, desenha uma jornada de formação e, com certeza, a gente leva parceiros incríveis como a Rô, a gente leva para você, a gente consegue fazer essa formação com outros dos nossos educadores. Todo mundo vai apoiar a sua escola para que a sua escola tenha como diferencial a diversidade e a inclusão. É uma bandeira super importante, precisa estar nos projetos político-pedagógicos. O projeto político-pedagógico, sério, ele inclui essa pauta e põe em prática. Não deixa só no documento também, porque é muito bonito. Eu leio um monte de projeto político-pedagógico e falo, mas que beleza, né, gente? Que coisa bonita que é esse projeto. Aí vai lá no chão da escola e você vai ver a aplicação disso e você fala, peraí que a gente tem muito o que fazer por aqui. Então, ó, chama a gente junta essa equipe, a gente dá um jeitinho aqui na tua escola. Rô, eu tô com o teu livro na mão. Peraí, tem um monte de pergunta, peraí. O Euracando dizendo uma coisa interessante, aproximar os pais dos educadores. Exemplo, pais de crianças com deficiência são super envolvidos em buscar tudo para ajudar os filhos. Alguns, né, Norberto? Alguns são, querido, outros não são. Ainda bem, os que são envolvidos naquele ponto máximo de batalhar até com o projeto de lei, para que o negócio aconteça, sabe? O Preston está dizendo aqui, o que se vê é a cobrança de competências do professor para acolher os alunos e os professores. É isso, é uma cobrança. Mais cobrança do que apoio, eu diria. Né? É verdade. Hoje, aqui na Core, a gente recebe muito pedido de formação para comunicação não violenta, formação para liderança, formação para várias temáticas. Mas você acredita, a gente ainda não recebeu a pauta inclusão e diversidade. Né? Exceto num colégio, que é o nosso case de sucesso, que é um colégio municipal, a MF João Domingues, em que lá a gente tem um trabalho bem bacana em conjunto com o pessoal da escola para fazer a inclusão pelo idioma. É uma comunidade que atende muitos alunos bolivianos e a gente tenta incluí-los valorizando a língua espanhola e tudo mais. Enfim, um case bem bacana. Olha, Rô, tem aqui, ó, é o engajamento que muda o mundo, né, gente? O pessoal da Saída Editorial dizendo isso, que a gente precisa se engajar, acho que concordando um pouco com o pessoal da Eurecando, né? Conta pra gente, o que você acha disso? Como que a gente promove esse engajamento, traz as famílias, como é que a gente faz essa participação? Você tem algum case, algum caso especial
em que isso já aconteça? Na verdade, eu já trabalhei muito com isso, né? Brasil afora. Eu acredito muito no empoderamento do professor, trazendo conhecimento, embasamento para a prática dele. O professor é um profissional incrível, né? Mas falta valorização por parte da sociedade, por parte dos pais. Quando esse professor tem, né, repertório ampliado e quando ele sabe o que ele está fazendo, a gente ele fundamenta a prática dele, né? Esse profissionalismo reflete na valorização. E aí a gente consegue trazer os pais mais para próximo, né, para pensar uma escola junto, né, enfim, para desenhar caminhos conjuntos, porque esse pai e essa mãe, só ele conhece esse filho, né, dessa forma. Então, na escola a gente tem um contexto que é coletivo, de muitas crianças, então muita coisa se perde em termos de informação e muita também se ganha. Então, o ideal seria a gente fazer realmente parceria, ter junto a escola, né, os profissionais que atendem a criança, essa família muito próxima, para a gente construir caminhos possíveis, tendo ali os diferentes atores cercando essas crianças, né, trazendo possibilidades. Pô, tem alguma coisa da tua história de vida, o que da tua história de vida pessoal te levou a mergulhar tão profundamente nessa temática? Conta pra gente. Não sei dizer especificamente, não tem algum ponto, alguma pessoa, mas esse tema sempre me mobilizou. Desde que eu ouvi falar disso na faculdade, isso me tocou de uma forma muito especial, mas eu sempre me incomodei muito com a diferenciação, sabe, com preconceito, com as coisas que a gente vê na rua. E acho que agora, como mãe, percebendo isso na infância, de forma tão presente, no chão da minha casa, isso me toca assim de um jeito que eu falo, não, eu preciso fazer alguma coisa. Não dá, né? Para nossa sorte, né? Para nossa sorte. Que bom que você tem tocado dessa maneira. Bom, pelo viés da diversidade, pelo viés da inclusão, como seria a sua escola ideal? Minha escola ideal, ela trabalharia numa perspectiva de desenho universal da aprendizagem, olhando para os alunos não para o diagnóstico que ele tem, mas pensando nos estilos de aprendizagem, valorizando a diferença, respeitando o repertório de cada um e trazendo isso para dentro da sala de aula, sabe? Nessa escutativa aí que o colega comentou, né? Fez um comentário, uma escutativa dos alunos, um professor valorizado, a família próxima. Para mim, isso seria uma escola maravilhosa, ideal. E eu acho que é uma escola possível, dá para a gente sonhar. Rô, pensando estruturalmente, pensando nessa construção de sala de aula que ainda é feita por carteiras enfileiradas, você acha que dá para rolar isso que o Preston está sugerindo aqui? Ó, a primeira inclusão acontece no vínculo aluno-professor. Eu sempre duvidei, eu sempre achei que a arquitetura da escola, a disposição, a começar pela disposição das carteiras, muda toda a questão do vínculo com o professor. Então, eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso. O que você acha? A arquitetura muda, faz toda a diferença, mas eu ainda aposto muito no professor, né? Eu gosto muito dessa ideia de uma escola sem paredes, de uma escola que a gente senta em roda para a gente poder se olhar, para a gente se conhecer melhor. Eu gosto muito, mas às vezes não é possível. Eu tenho uma experiência, eu dei aula para uma turma, era matemática e letras junto, 80 pessoas numa sala, a gente não conseguia fazer roda, não conseguia fazer nada, não tinha espaço, né? Mas era nessa escuta, nessa troca, sabe? Nessa humildade da gente trocar mesmo conhecimento e não eu levar conhecimento para eles, mas a gente construir junto essa aprendizagem. Eu nem acreditei, a gente criou um super vínculo, os 80 alunos, comigo e eu com eles, sabe? Essa coisa de proximidade. E eu achei aquilo tão fantástico, que eu falei, nossa, não consegui fazer o que eu quero, que é, vamos sair, vamos sentar embaixo da árvore, vamos fazer a roda, não deu, né? Então a estrutura limita demais. Mas eu acho que a nossa disponibilidade em fazer diferente também conta bastante. Então é um convite para a gente, né? Eu acho que a gente não pode ser bom professor e criar vínculo apesar das situações adversas. A gente precisa construir na escola um ambiente que favoreça que o professor faça isso. Eu fui professora de uma grande escola, eu convivi com o Preston, por exemplo, sei do afeto que os alunos do Preston têm por ele, apesar de em muitos momentos a gente ter, sim, fileiras e estrutura bem tradicional e tal. Então, imagina só o quanto a gente não consegue com uma estrutura, como está dizendo aqui, sem muros, sem carteiras, sem fileiras, com espaço para o corpo expandir, né?
Verdade, maravilhoso. E também acho que inculcar isso na cabeça dos alunos, porque para a gente que vem de uma educação mais tradicional, é muito difícil pensar essa escola. Parece que a gente não tem controle, né? Parece que as coisas não vão acontecer. E eu gosto muito de um exemplo de uma turma minha, letras e matemática ainda juntas, a gente fazia didática. E um dos trabalhos, os alunos organizaram a sala, tiraram as carteiras, jogaram um edredom no chão, jogaram travesseiros no chão e falou: a aula hoje é no chão, a gente vai sentar, quem quiser deita. E todo mundo ficou, não conseguia nem pisar, sabe, no edredom de medo. Falou assim: mas como assim? Cadê as carteiras? Onde que a gente senta? Ora, no chão. Então você desconstrói isso com o outro também, é muito legal, né? É isso mesmo. Olha, eu tô muito apaixonadinha aqui pelo meu presente, estou mostrando para vocês para fazer invejinha mesmo. Ó. É um presente maravilhoso, uma diagramação. Olha a ilustração disso aqui, gente. Isso aqui é maravilhoso. Eu vou ler esse comecinho para vocês, porque eu tenho uma pergunta justamente sobre esse livro, que é assim, ó. Vai sentindo o gostoso desse texto. A narrativa, ela tem o poder de nos arrebatar, ela nos ensina o tempo todo. Aqui é uma narrativa com cores, com uma vibração maravilhosa dessa ilustração. E começa assim, ó. Mal o dia tinha amanhecido, lá ia a raia, sorridente entre as rochas e corais. Passeando pelo mar tranquilo, foi encontrando seus amigos animais. Olha o poder dessa narrativa, olha essa ilustração. Fez um livro mostrando a diversidade a partir dos animais. Eu quero que você me conte mais sobre esse livro, sobre essa parceria com a Saíra, sobre essa rima gostosa e saborosa que você traz aqui, para que idade é indicado esse livro, como é que o professor tem acesso a ele, tudo, conta tudo para a gente. Eu também queria falar da felicidade de encontrar a Michele Duarte, que foi ilustradora, professora de educação infantil, pessoa maravilhosa, uma artista incrível, com muita sensibilidade, que deu cor, vida para os personagens e para o texto. Eu queria tirar as páginas assim, ó, botar em quadrinhos, sabe, gente? Que riqueza! Olha isso, gente. Ele é um livro infantil, mas eu tenho recebido bastante retorno do quanto ele nos permite voltar na infância. E ele traz o Fundo do Mar, que é um pano de fundo maravilhoso que as crianças amam. E eu escolhi, em conjunto com a Michele, com a Saíra, trazer a diferença nos personagens, para pensar em questões adquiridas. Então tem um personagem ali que tem uma cicatriz, né? Pensar nas questões de nascença, tem um personagem que tem uma nadadeira menor do que a outra, enfim, pensar em diferentes possibilidades que marcam a diferença que a gente tem uns entre os outros, mas trazer para essa história um contexto de generosidade, né, de amigos que se ajudam, que percebem quando o outro não está bem, que faz algo para mudar essa situação. E mais do que isso, né? Acho que essa história ela traz um poder de autoaceitação, que é o que acontece com a Raia. Né? Então, é isso que a gente quer. As pessoas que se aceitam, que se amam, elas têm condição de oferecer isso para o outro. Então, começa por nós mesmos. Né? Então, depois a gente ajudar o outro. Gente, olha como ela introduz isso, gente. Eu sou professora de letras, lembra disso? Eu piro com as narrativas. Olha como ela traz isso. A Raia também era um peixe, mas com os outros não se parecia nada. Olha como ela introduz a diferença aqui. Lembrou-se dos animais que vira, todos com algo especial. Então se perguntou angustiada: sou igual? Olha que delícia, gente! Você vai me dizer que isso é para literatura infantil? Isso é para todo mundo, é saborear esse gosto gostoso do texto, da narrativa, que te arrebata. Lindo, estou muito apaixonada. Olha obrigada. Olha lá como ela é diferente. Nossa, estão vendo? É muito apaixonante essa ilustração. Gente, a Saíra está com a Core, a gente está apaixonado por tudo que vocês fazem aí, viu, Saíra Editorial? Que bonito vocês cuidarem tão bem do texto de um escritor, trazendo, né, toda essa ilustração tão bacana, tão bonita. Rô, como é que a gente adquire esse livro? Eu quero que muita gente compre imediatamente esse livro. Vou botar aqui, ó, tudo bem, não ser igual, cada um é único e especial. Olha que lindo. Tá vendo que boniteza? Ah, é demais, gente. A Saíra é demais. Exato. Esse livro ele está disponível na Amazon e ele faz parte de uma coleção que chama Outras Vozes. Então a nossa ideia foi fazer ecoar as diferentes vozes que existem, especialmente aquelas que são inviabilizadas, que são negadas. Então tem esse livro, tem um outro livro bacana, A Festa Inventada da Luara,
E para o início do ano a gente tem um presente também, que é o livro do Fernando Batista, Minha Família é uma Festa. Então fiquem de olho aí nas redes sociais da Core, da Saíra Editorial, na nossa, que vai ter novidade por aí. Vou fazer lançamento tudo aqui para vocês, gente. Isso aqui é urgência para a gente. E conta pra gente, adquirindo esse livro, tem uma outra coisa especial. Vamos supor que a minha escola resolva adotar esse livro lá dentro, resolva comprar vários exemplares para os meus alunos. E daí, qual que é a surpresa que você tem reservada pra gente? Conta. Tem duas surpresas. Uma delas é que a gente criou um manual de estratégias. Não que o livro precise de um manual, não é isso. Mas quando a gente quer explorar diferentes possibilidades do uso da obra com a criança, pensando nos aspectos socioemocionais, de literacia, numeracia, a gente colocou algumas sugestões para pensar esses desdobramentos. Além disso, a gente preparou um curso de educação infantil para a diversidade. É um curso de 20 horas, com materiais incríveis, que a gente discute as questões da diferença, qual é o impacto disso para a infância, como que a gente constrói uma escola inclusiva, né, materiais, representatividade na literatura. Então, tem uma série de dicas para a gente pensar em como ajuda as crianças a se autoaceitarem, a amarem e respeitarem o próximo e conviverem de uma forma harmoniosa e sadia. É isso. E podem ficar aí esperando que para o ano que vem a Rose vai estar aqui na nossa casa oferecendo curso também para o nosso público. A gente já vai esquematizar isso para 2021, porque nós não vamos perder tempo. Vamos aprender sim sobre isso. Já está mais que convidada, a nossa porta está aberta, a gente sabe que é um tema importante, a gente tem que trazer para cá e a gente tem que aprender a investir nessa formação, que eu acho que todo mundo concorda, a gente ainda não tem. Né? Então, bacana a gente falar com quem está na prática, aqui na qual a gente traz quem está fazendo de verdade a diferença na prática. Porque aí, gente, para ter teoria não ajuda muito. A teoria já diz, é importante a inclusão, é importante a diversidade, inclusive financeiramente. Olha o mundo corporativo, como está atento, né? A diversidade e a inclusão ultimamente, né? Para além de cumprir leis, né? É verdade, é um tema que está em pauta em diferentes âmbitos. A gente pode perceber esse movimento, né, em diferentes lugares, no âmbito corporativo, não só na escola, porque é um tema que diz respeito a todos nós, né, Irene? A gente é diferente em muitos aspectos, né, no físico, no sensorial, nas capacidades, nas preferências, nos gostos, né, na orientação sexual, no gênero. Então, isso atravessa a nossa vida de todas as formas. Então, tem que estar na pauta mesmo de todo mundo para a gente poder mudar essa realidade para melhor. É isso aí. Há várias pesquisas de neurociência. A minha querida Sheila Baum, amor da minha vida, também está por aí. Várias pesquisas de neurociência que mostram que essa diversidade é o que enriquece as equipes. E enriquece em termos de ideias, de criações de soluções novas. E se isso acontece, a gente reverte isso também em dinheiro, se é que é de dinheiro que a gente quer falar no mundo corporativo, né? Então, não estamos falando só de ética, não estamos falando só de amorosidade, que parece que é um papo só de terceiro setor, né? Nós estamos falando de dinheiro no mundo corporativo. Então, já parece que existe um movimento bem importante de inclusão para além do cumprimento de cotas, para além do cumprimento de legislações. As equipes que entenderam que incluir o diverso faz com que elas sejam mais criativas, já estão, inclusive, ganhando mais dinheirinho. Então, vamos ficar atento a toda essa temática, tá? Bom, Rô, tem muita coisa aqui para a gente conversar. O pessoal da Saíra, olha aí para vocês. O pessoal da Saíra já deixou para vocês o link. Para quem está perguntando aí, olha como é que faz para adquirir o livro e tal. Corre aí, tem o link para vocês. Corre lá, já compra. Olha que baita presentão de Natal. Né? Tem criança na família? Não tem, não? E não importa, o texto é gostoso. Compra para você. Eu queria um só para mim. Já avisei a Rô que eu queria um só para mim. Porque é delicioso, porque você vai aprender um montão. Vai aprender com poesia, vai aprender com uma narrativa que te haja. Então, traz isso para o teu universo, é importante. Dá para você mesmo isso de presente, porque é importante. O que mais que você pode comentar sobre esse livro seu? Conta para gente. Esse livro, na verdade, é um sonho realizado, a gente está muito feliz, a gente tem recebido muito retorno, então é isso que você falou, é um livro infantil que abre diferentes possibilidades para o diálogo com adultos, com crianças, com jovens. A gente já tem professor levando isso para as escolas,
para as crianças. A gente já tem contador de história levando isso para festa de aniversário. Olha que bacana. A gente já tem gente adulta que lê e fala, nossa, esse livro me abraçou. E esse, para mim, é maravilhoso receber esse retorno. Outro dia uma mãe me escreveu e falou assim, nossa, você escreveu esse livro para o meu filho. Só faltou o nome dele, foi para ele que você escreveu, é dele que você está falando. Então é lindo, né, a gente perceber que às vezes essas pessoas que não se veem reconhecidas, né, não têm representação positiva da sua identidade, se reconhecem numa literatura. Isso é fundamental para construir autoestima, né, para as pessoas se amarem, enfim, e serem bem-sucedidas na vida. É isso mesmo. E por falar nisso, qual que você acha que é o segredo, o pilar de uma convivência saudável? Respeito consigo mesmo, com o próximo, né? Eu acho que valorizar, e nosso grande desejo não é só valorizar, não, a diversidade, é celebrar a diversidade, é celebrar, né? É trazer isso para a nossa prática de vida diária, não só na escola, na convivência social com as pessoas da família, no parquinho, na rua, né? Enfim, respeitar as diferenças, trazer isso como algo que enriquece a nossa vida, porque de fato enriquece, né? Traz outras possibilidades de ver o mundo, de atuar sobre ele. Bacana, que legal, Rô. Então, olha só, você não tem ainda esse livrinho, não levou a formação da Rose para a tua escola ainda, corre, leva, tá em tempo. Tá fazendo o planejamento de 2021? Inclui esse tema e leva essa bandeira, leva essa mulher maravilhosa lá para a tua escola. Vamos falar sobre esse tema. Vamos mudar, gente. É a partir do nosso pequeno núcleo, da nossa pequena comunidade, que a gente consegue impactar um todo muito maior, né? Então, vamos pensar sobre isso. Já começar 2021 com essa pegada. Rô, deixa eu te falar uma coisa. Que recadinho você gostaria de deixar para os educadores, pensando em diversidade, inclusão, pensando nas suas formações, nas possibilidades que você tem de compartilhar os seus conhecimentos? Deixa um recadinho final para a gente ir encerrando. Tem um monte de perguntas para te fazer. Vou ler aqui algumas coisas. A Cidinha Neres, que maravilha, respeito é tudo. A Priscila entrando agora, a Priscila está entrando agora, não tem problema, você acompanha depois desde o começo, a gente deixa lá para vocês, tá bom? A Josete dizendo que os adultos gostam também dessa narrativa, a Luana Carolina dizendo que falta inclusão dos deficientes intelectuais no mundo corporativo, totalmente de acordo. Enfim, tem muito comentário, que bacana, o pessoal mega engajado nessa temática aqui na nossa rede social também. Mas a gente precisa encerrar, e é uma pena, essa é a primeira de muitas lives e muitos encontros que a gente vai fazer. A casa é sua, seja muito bem-vinda sempre que você quiser. Pode preparar material e compartilhar aqui com toda a nossa rede, estamos super disponíveis, totalmente abertos a aprender contigo. Então, deixa um recadinho final para a gente. Irene, obrigada. Estou muito feliz. Eu queria dizer que para os professores, né, a gente só consegue mudar a realidade quando a gente muda a nossa concepção sobre criança, infância e sobre esses temas. Então, estudem, busquem conhecimento, assistam as lives da Core, assistam outras lives, leiam bastante, façam formação. A gente sabe que a nossa vida é muito corrida, né, mas a gente pode ajudar muitas crianças, muitas famílias, trazendo, né, um conteúdo com base em evidência científica. Então, acho que é um pouco isso, oferecer para as crianças diferentes repertórios, contribui com essa criança, olha para ela, né, de forma diferente, mas ofereça também um ambiente enriquecido com essa amplitude de possibilidades. Então, é isso, estamos à disposição, né, fiquem de olho na Core, nos cursos, nas lives, tudo que a Irene e a equipe dela oferecem, que trazem para a gente muito conhecimento, muita sabedoria, e o que precisar a gente está à disposição, a gente pode, né, contribuir nesse sentido. Nos sigam nas redes sociais, acompanhem o nosso trabalho e fiquem de olho na Core, que tem muita coisa boa que a gente pode ir aprimorando o nosso conhecimento, ficando mais sabido e levando isso para mais pessoas também. Maravilhosa, maravilhosa, perfeito. Então venham todos para a Core, contribuam também vocês. Mandem material para a gente vai divulgando, mandem dicas, a gente vai fazendo as coisas irem acontecendo para a gente se apoiar. O professor não tem por que ficar sozinho. A gente está junto, a gente tem que ir junto. Vamos todo mundo dar a mãozinha aí, ninguém larga a mão de ninguém e vamos começar esse 2021 se apoiando. Rô, gratidão imensa. Então, para você que está chegando agora ou que não viu ainda, a gente falou um pouquinho sobre esse livro maravilhoso aqui, ó, você do Facebook. Deixa eu ver se eu enquadro direitinho aqui.
Sou ruim nisso, né, gente? Ó, tudo bem não ser igual, cada um é único e especial, da Roselene Pontes de Almeida, da Saíra Editorial, maravilhosa ilustração, eu estou completamente apaixonada por cada página que eu abro aqui. Vocês vão adorar ter esse livrinho aqui na mão de vocês, ter esse livrinho na escola de vocês. Então, precisamos falar muito sobre isso. Rô, beijo grande, Saíra Editorial que acompanhou a gente aí também, beijo muito grande. Você que estava aí com a gente, valeu pela audiência. Compartilhe essa nossa live, porque ó, o assunto é quentíssimo e necessário. Rô, valeu muito, querida. Muito obrigada. Foi um prazer. Um beijo para todos. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Para você no Facebook, estou te deixando. Beijo grande aqui, ó. Olhinho no olho. Eu te dou um